Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial com análise de mercado. Hoje para conversar com você sobre o caso de Assassinos da Lua das Flores, o novo filme do Martin Scorsese, que já tem crítica no canal, publiquei na época do Festival de Londres, mas que agora eu quero fazer a repercussão com bilheteria, financiamento e pegar um ponto da repercussão da comunidade Osage que eu vi um certo tipo de recorte mirando na controvérsia, o que eu penso que é um tanto quanto problemático e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Vou dividir da seguinte forma. Primeiro, vamos conversar sobre bilheteria e repercussão. O filme tem 23 milhões de dólares na estreia dos Estados Unidos. Claro, o filme da Taylor Swift continua com resultados extraordinários de bilheteria. Já publiquei a análise também. E você chega para uma estreia nos Estados Unidos de 23 milhões de dólares. Tem que colocar nessa conta muitos fatores. É um filme de 3 horas e meia. É um filme que ele é financiado pela Apple, ou seja, é uma produção que tem um custo altíssimo de 200 milhões de dólares, mas a Apple sabe que quando ela não coloca, né, por exemplo, a necessidade de um corte de 2 horas e meia, o filme ele pode ter um problema na distribuição a partir do momento que o exibidor, em muitos mercados, isso aconteceu no Brasil, faz uma linha de corte meio que para juntar sessões ou para restringir parte do circuito. Inicialmente, 23 milhões de dólares no mercado dos Estados Unidos, o resultado no mercado internacional é de 21 milhões de dólares. O filme estreia com uma bilheteria de 44 milhões de dólares, o que é um número que eu considero muito bom para um cenário de estreia de um filme de 3 horas e meia, levando em conta todo esse contexto e toda a discussão que é feita também sobre o filme longo, etc. Nesse caso aqui, né? Você tem uma tradição de épicos no cinema, de longa duração, mas parece que as próprias distribuidoras elas não apostam mais nesses cortes longos com viabilidade para conseguir chegar nos circuitos. Então eu me lembrei muito, e é algo que eu estou falando aqui no canal nas lives, quando o Baz Luhrmann fala que ele tem um corte maior de Elvis, só que ele tem a necessidade de entregar um corte de 2 horas e meia para colocar nos cinemas. Nesse caso aqui, o Scorsese ele não tem esse impeditivo e não tem esse limitador, porque é uma produção da Apple que tem uma distribuição especial com a Paramount. Um outro caso, que é um caso diferente, é o de Napoleão, em que o próprio Ridley Scott fala que o corte mesmo, que é o dele de 4 horas, vai chegar direto no streaming. O corte do cinema é um corte um pouco mais enxuto, até para conseguir essa viabilidade também. A diferença é o plano, a diferença é a forma como você molda o financiamento. Para o caso aqui, uma produção de 200 milhões de dólares vai recuperar o custo na bilheteria? Não vai recuperar, mas se engana quem pensa que a Apple bancou um projeto de 200 milhões de dólares desse porte só para conseguir resultado de bilheteria. Realmente não é o caso é de deixar uma marca também no cinema e de se vincular, claro, a Robert De Niro, DiCaprio, Scorsese e com a relevância temática de Assassinos da Lua das Flores. Isso que eu acho que é o fundamental. Quando você faz a análise do número, e a gente pode pegar um caso muito semelhante, que é o caso de Air, do Ben Affleck mais cedo. É uma produção que tem um custo elevado, que chegaria como opção direta para o streaming e que acaba tendo uma rodagem especial no circuito. Eu acredito que quando você não tem um anúncio de data para o streaming, você acaba motivando mais pessoas a viver essa experiência no cinema. E eu recomendo muito, tá? Se você tiver a chance, assista no cinema Assassinos da Lua das Flores. É diferente de um lançamento da Netflix, que tem uma semana, quem sabe, de estreia especial nos cinemas, e alguém pode pensar, ah, tá, mas na semana seguinte tá na Netflix, eu vou assistir em casa. Tem toda essa questão de abraçar o envolvimento no cinema, que para o Scorsese, nesse circuito de Assassinos da Lua das Flores, é diferente do circuito de O Irlandês, que estava muito vinculado nessa estreia mais rápida na Netflix. Então, assim, é uma bilheteria que, quando você pega o long range do filme, dizia-se, vai estrear com 40 milhões de dólares nos Estados Unidos. Existem muitos complicadores para fazer a leitura e hoje a previsão de abertura, essa é mais uma prova, é uma grande loteria no final das contas. Você acaba chegando num momento, no long range, que está falando ali, chutando números na casa de 30, 40 milhões de dólares, querendo ou não, a margem de erro ela é enorme. Né? Então você acaba quase que entrando no chute para a estreia de bilheteria, não tem como fazer uma medição mesmo, e esse ano de 2023 marcou muito isso, né? Como o long range ele vem com uma série de inconsistências. Para 44 milhões de dólares de estreia internacional
levando em conta a duração do filme, o limitador do circuito exibidor, eu penso que é um bom número. Até nesse caso, eu queria só abrir um espaço para falar sobre a distribuição no Brasil. Comentei na live do último sábado que realmente muitas pessoas falam que tá difícil achar sessão. Claro, nas grandes capitais tem mais opções. Circuitos menores, ou que tem uma sessão à noite, ou que o filme acabou não chegando em algumas cidades, o que me surpreendeu. E aí eu vou passar o lado do exibidor. O lado do exibidor é o seguinte, é um filme de 3 horas e meia de duração que pode comprometer o circuito, você perde ali a chance de colocar 2 sessões de um filme de 1 hora e meia que quem sabe vai ter um apelo maior. Então é feito esse estudo e o exibidor muitas vezes ele acaba fazendo o jogo de adivinhar o que o público quer assistir. Então limita bastante a opção mesmo, o que é uma pena. Né? Eu fico chateado, mas isso é uma tendência do mercado e no período, especialmente em um mercado como o Brasil, período depois de todos esses problemas e mudanças da pandemia, ele fortalece um circuito de cópias dubladas e ele acaba limitando muito o interesse em longas com mais de 3 horas de duração, salvo alguns pontos fora da curva, como Oppenheimer, por exemplo, que Oppenheimer tem uma semana de estreia fantástica no Brasil e ele se sustenta por um bom tempo nos cinemas, mesmo com 3 horas de duração. Então o filme do Scorsese é meio que assim, vamos colocar na semana inicial para ver qual vai ser o engajamento do público, se tiver que aumentar na segunda semana, a gente aumenta na segunda semana o número de sessões, se for o caso, mas primeiro o exibidor quer saber se existe esse interesse no filme do Martin Scorsese. Repercussão. Uma nota negativa no CinemaScore que, levando em conta tudo o que é discutido, eu penso que é uma repercussão muito boa. É um filme que ele tem uma relevância temática ímpar e é um filme que eu considero extremamente importante. Quando você tem um livro que é muito bom, e eu estou recomendando esse livro há muito tempo, eu estou em São Paulo por conta da mostra e eu já encontrei algumas pessoas que acabaram comentando comigo sobre Assassinos da Lua das Flores e algumas que falaram, olha Dali, acabei lendo o livro de tanto que você acabou insistindo e tal. É uma grande leitura, uma leitura espetacular. Quando você tem esse livro publicado, você tem uma comunidade interessada no livro. Agora o livro voltou para primeiro lugar nas vendas na Amazon, por exemplo. A referência eu vou deixar na descrição do vídeo. Então o livro é excelente, só que o alcance do livro ele é limitado. Quando você tem um filme, você expande o alcance dessa história. Algo muito importante aqui, essa matéria que está na tela é a da Deadline, para quem quiser buscar depois, sobre toda a história de produção de Assassinos da Lua das Flores, que antes mesmo desse livro ser lançado no mercado dos Estados Unidos já se sabia que seria um livro de grande repercussão e os estúdios começam a disputar. E é um livro que ele tem um licenciamento caríssimo. Caríssimo porque buscava-se por esse impacto que a história tem esse impacto. Mudanças que foram feitas. Inicialmente, esse texto ele abordaria muito mais sobre a criação do FBI em uma história que poderia ser interpretada como aquela história do Salvador Branco. Essa é uma menção feita pela própria equipe de produção, que chegou um momento que os profissionais eles notaram o seguinte, nós estamos focando aqui só na criação do FBI. E existe uma mudança no viés do texto, em que aí você tem um direcionamento não para o FBI, mas sim para a mudança para a estrutura local de Osage, inclusive isso afeta o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que passa a ser o Ernest. Um ponto que para quem lê o livro vai estranhar bastante é isso, que o contexto da criação do FBI, voltado para J. Edgar Hoover como menção. Personagem do Jesse Plemons, ele é um personagem que ele tem muito mais a sustentação da autoridade na tela, né, que ele está representando o aparato de investigação e muitas coisas acabam se tornando secundárias. Eu vi muitos comentários, por exemplo, falando assim, o Brendan Fraser no filme aparece pouco. Isso está completamente vinculado a essa questão do que você vai dar preferência no roteiro. E os profissionais falaram, tinha mais conteúdo para tratar. Mesmo assim, 3 horas e meia não seria o suficiente dado o peso dessa narrativa. Durante a semana, repercutiu muito um vídeo, né, do consultor, de um dos consultores da comunidade Osage do filme do Scorsese, o Christopher Colt, que fez toda essa questão também do envolvimento cultural, do uso da língua.
em que ele fala que ele queria que o filme tivesse uma perspectiva um pouco maior da Molly, que é interpretada pela Lily Gladstone. Muitas pessoas pegaram um recorte e foram falar assim, tá vendo, nem os Osage acabaram gostando do filme. E eu vi muito essa repercussão de extremos no seguinte motivo: não era para o Scorsese ter feito um filme desse tipo, era para um diretor da comunidade Osage ter feito um filme desse tipo. E o Scorsese, na verdade, ele está trabalhando com uma outra vertente, ele não está dando interesse para Molly, que deveria ter essa relevância. Eu até concordo e pontuei na minha crítica algumas questões quanto à personagem da Lily Gladstone, que eu acho que ela acaba sendo enfraquecida por uma questão mesmo de construção da narrativa, de priorizar o envolvimento do Ernest, que é o protagonista, personagem do Leonardo DiCaprio, vinculado ao personagem do Robert De Niro. Isso é um ponto. Eu acho que quem tem a experiência do livro vai saber o que eu estou falando, até mesmo por aparato de investigação. Um outro ponto é você pegar um recorte de uma entrevista e pontuar assim, então nem a comunidade Osage conseguiu se identificar com o filme, o que não é verdade. O que não é verdade. Existe um pensamento complementar que eu vi, que ele é muito bonito, no papel é perfeito, de que esse filme deveria ter sido dirigido por uma pessoa da comunidade Osage, certo? No papel, bacana. Agora, vamos passar para a realidade em 2023? Esse filme custou 200 milhões de dólares. Qual empresa em 2023 bancaria um filme desse tipo, de 200 milhões de dólares, com um diretor estreante, alguém da comunidade Osage, só porque vai dar visibilidade para a comunidade Osage? Isso realmente não acontece no cinema. Se um diretor como Francis Ford Coppola, que tem uma carreira super premiada, não conseguiu achar uma parceira para bancar o seu projeto sonho de 100 milhões de dólares, Megalópolis, imagina você pensar em oferecer essa estrutura multimilionária, e assim que é a comunidade do cinema. Eu penso que quando você começa a deslocar essa temática, e aqui eu abro o debate também para que você deixe a sua opinião, você acaba pontuando uma linha de corte que é mais ou menos a seguinte, sabe? É um filme importante, mas que deveria ter sido dirigido por uma outra pessoa, e você enfraquece a questão de que tem um Scorsese não só contando uma história, mas dando visibilidade para o debate dessa história e para o que aconteceu nessa comunidade e os casos que ocorreram que poucas pessoas sabiam. Uma coisa é a publicação do livro, outra coisa é o potencial do uso do cinema para ampliar essa mensagem e para fazer com que mais pessoas procurem por uma obra base, procurem por um complemento. Eu acho muito difícil a pessoa assistir o filme do Scorsese, só ficar satisfeita com o filme e não ficar querendo procurar mais conteúdo posteriormente, seja na literatura, seja algum vídeo, alguma notícia, alguma coisa a mais como complemento, porque a história ela é forte o suficiente para te estimular e pensar como isso tudo aconteceu sem que as autoridades, o Congresso, fossem tomar medidas mais sérias. Então entra na parte que eu falei da crítica de alguns pontos que o filme ele segura, ele te restringe uma informação para te soltar posteriormente. Discordo um pouco dessa análise de construção de roteiro, é uma questão pessoal, mas enfim, é uma decisão criativa feita também para sustentar um teor de mistério envolvendo personagens. Falar que a comunidade Osage não aprova o filme do Scorsese por um recorte é bem, eu acho que é querer forçar muito para bancar um ponto de vista. Esse filme, ele simplesmente, no contexto atual do cinema, se fosse levar para uma perspectiva Osage, a realidade é que seria um projeto independente de baixo custo, baixo orçamento, que não teria essa visibilidade que Assassinos da Lua das Flores teve. Não teria. Essa é a realidade. Ou você acha que teria, que alguma empresa bancaria um diretor desconhecido? Uma coisa é discordar sobre a perspectiva ou querer que fosse uma outra perspectiva. Outra coisa é você querer diminuir o fator de impacto do filme. E aí, por exemplo, você pode pesquisar sobre a reação de outros membros da comunidade Osage. Essa matéria do Today, em que mostra o trabalho da consultoria, mostra o trabalho das pessoas envolvidas e como essa mudança no roteiro, ela é muito importante. Esse roteiro ele focaria apenas na construção do FBI, deixa a construção do FBI, o desenvolvimento de uma estrutura que bancaria o FBI posteriormente, a partir, claro, do J. Edgar Hoover, como um elemento secundário no texto. Quem lê o livro vai estranhar isso, eu tenho certeza absoluta, e recebi vários comentários nesse sentido.
que a produção fala? Seria só abraçar a perspectiva da história a partir do Salvador Branco. E você diminui o impacto dos crimes desse chamado Reino do Terror da década de 1920. Então eu acho que tem que ter muito cuidado com essas reações extremas. Uma coisa é pensar um cenário ideal, um cenário perfeito, quem sabe. Outra coisa é você lidar com a realidade. E a realidade é: o Scorsese foi a pessoa que conseguiu, pelo seu prestígio, bancar uma produção de 200 milhões de dólares, com o seu corte de 3 horas e meia, levar esse corte não só para o streaming, mas para os cinemas, com DiCaprio, De Niro, um grande elenco, e mostrar e conversar e falar sobre crimes que estavam sendo discutidos por uma pequena comunidade que já conhecia o livro do David Grann. Agora, mais pessoas vão ter acesso, mais pessoas podem pesquisar. Esse é um ponto importante do cinema. Então eu deixo mais uma vez a recomendação para Assassinos da Lua das Flores. Se você não viu minha crítica, ela está na descrição desse vídeo também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!